O agente do Ibama, Roberto Cabral, dispara 4 vezes. Ele acaba de pôr um fim ao sofrimento de um cavalo atropelado pelo próprio carro do Ibama. Cara, tá saindo água do radiador. Já era o carro. Dois carros seguiam para a Vitória da Conquista na Bahia à noite. Cabral vinha de uma operação para prender traficantes de animais e por isso usava um disfarce, uma roupa diferente do uniforme do Ibama. O acidente aconteceu com o carro da frente e foi assim. Cabral está na direção. A estrada muito escura e o mato alto dificultam a visão do motorista. De repente, uma égua entra na frente do carro, logo depois de uma curva. Não há tempo de frear. A colisão é violenta. Ninguém fica ferido, mas o bicho cai na estrada entre a vida e a morte. Cabral é obrigado, então, a sacrificar o animal. Os fiscais estão muito abalados. Qual que é a próxima cidade? Olha, achou o cavalo, hein? O primeiro que foi atropelado. Um segundo cavalo foi atropelado por um outro carro. Esse primeiro que foi atropelado por esse rapaz ainda não havia sido encontrado. Parece que alguém achou aqui agora. Apareceu? Cadê? Peraí, cadê? Aqui, ó. Aonde? Não, aí, seus piranhas. Ilumina aí, Lucas. Olha, ele tá aí, ó. Olha o primeiro que foi atropelado aí. Cuidado, gente, cuidado, calma aí. O agente Anderson Vale entra no matagal. Olha, esse foi o primeiro que foi atropelado. Caraca, quebrou as patas traseiras dele. Quebrou? O animal está agonizando. A certa altura, mexe a cabeça e tenta se levantar, mas não tem jeito. Tem como consertar a pata dele. Ele não consegue viver. Anderson é biólogo. Escolheu uma profissão que reflete o amor que sente pelos animais. Durante 20 dias, testemunhamos a paixão dele pela fauna brasileira. Às vezes, correndo atrás de traficantes. Às vezes, cuidando dos bichos com delicadeza. Olha só qual que é o problema dele aqui, ó. Essas penas. Agora está diante de um pesadelo. Precisa matar um cavalo, um símbolo de tudo aquilo que ele defende. Pior que, olha, cara, ele, como se ele soubesse. Poucos dias antes, por ironia, a equipe do Ibama ajudou um morador a retirar 3 animais da pista. Ele é seu, senhor? É, meu amigo. Tá. Segura ele então para não ficar no meio da pista. É, porque ela escapuliu, tá Isso. amarrada ao final. Então, vê se agora a gente ajudando aqui, você pega ele. É porque ela escapuliu. Não é trabalho deles. Mesmo assim, pararam os carros para socorrer o senhor, muito aflito, que não conseguia controlar um casal de jumentos e um burrico. Os animais tinham fugido do curral. Com muito custo, Roberto e Anderson conseguiram cercar os animais
e fazê-los voltar para a pequena propriedade rural. Evitaram o mesmo tipo de acidente de que agora são vítimas. De volta à cena do acidente, o drama continua. Anderson se aproxima do cavalo com a arma na mão. Está angustiado. É um papel que ele não quer cumprir. Mas o chefe que matou outro cavalo está longe. E o animal sofre. Matá-lo agora é um ato de compaixão. Várias vezes ele hesita. Nenhuma faculdade de biologia, nenhum manual, nenhum livro pode preparar um estudante ou um homem para uma situação assim. Anderson dispara um único tiro e leva a mão à cabeça. O cavalo está morto. O sofrimento acabou para o bicho, mas para o homem não. Ele desata a chorar. Já foi dito, as lágrimas são a linguagem muda da dor. E quase sempre esses homens do Ibama mal têm tempo de superar a dor provocada pelos maus tratos aos animais. O olhar precisa estar permanentemente atento. Uma caixa no meio da estrada pode parecer para mim um pedaço de lixo, mas para o olhar dos homens do Ibama, a coisa é completamente diferente. Essa chuva aí é chuva de verão, depois da manhã passa. Estamos perto de Eunápolis. Aí, ó. Prepara. Na BR-116, os olhos treinados dos agentes identificam homens com uma caixa na mão. É hora de correr. Os fiscais são obrigados a pular cercas de arame farpado. Vai pro aí, ó. Os traficantes desaparecem. E agora começa um trabalho de muita paciência. É preciso usar técnicas dos mateiros, homens que sabem andar na mata, observando pequenos detalhes das trilhas. Aquela parte de lá estava com teia de aranha, significa que ele não passou por aquela trilha. Ele desconfia que ele tenha vindo por esse lado de cá e tenha descido aqui. Olha, pedaço de caixa, olha aqui, que eu achei. Isso aqui é daqui. Pena de papagaio. Isso. Olha, junto com a caixa, destruída no chão. Ali mais um pedaço. Tá vendo? Isso tudo na trilha por onde eles fugiram. Para combater a esperteza dos traficantes, os agentes também têm lá os seus truques. Olha, ó, mostra, ele vai fechar a porta. Vai fechar a porta como se estivesse indo embora. Baixou, bateu a porta. O outro carro veio também seguindo a gente. E a estratégia agora é essa. Se tudo acontecer como acontece com frequência, os traficantes vão voltar para aquela região ali, para aquela área. Por isso, a gente já segue, a configuração dos carros mudou. Quem está dirigindo agora é a Raquel. Esse banco da frente aqui ficou vazio.
porque o Anderson fingiu ter entrado no carro e, na verdade, foi engateando pelo meio do mato. As equipes se dividem. Uma parte fica na estrada. Cabral, na escuta? Raquel. Aí, alguma calma aqui no meio do mato. Aqui não passou. Não. E o grupo, comandado por Cabral, continua vasculhando a mata. Os traficantes conseguiram fugir, mas o esforço não foi em vão. E aí, o que achou aí? Olha só o que eles deixaram para trás. O que é isso aqui? É um periquito. Isso mostra que não há a menor preocupação com a saúde dos animais. Só com o lado deles. Fugiram e isso ficou aqui. Imagina, se os fiscais não acham esse periquito, eles iam ficar aqui. E detalhe, começando a chover forte agora, e eles iam ficar aqui dentro dessa caixa tomando chuva. Certamente iriam morrer. Eles estavam exatamente nesse ponto. Os dois rapazes estavam aqui com o que parece ser um papagaio em cima de um puleiro improvisado, como se fosse uma vitrine de uma pet shop. Os periquitos tiveram a cauda arrancada para ficar parecidos com filhotes de papagaios. As pessoas que compram esses animais erram duas vezes. Sustentam o tráfico ilegal e ainda por cima compram gato por lebre. Boa noite. Imagina você estar sossegado no seu canto, um canto só seu. E de repente, sem nenhuma razão aparente, você está preso dentro de uma jaula, muitas vezes a caminho da morte. Pois é assim que vivem ou sobrevivem os animais silvestres no Brasil. Muitos deles ameaçados de extinção. Destroem a fauna brasileira por vários motivos. Mas dois são os principais. Tráfico feito por quadrilhas muito bem organizadas, mas também destroem a fauna por questões culturais. Bichos enfeitam gaiolas, cantam aprisionados, cercados. Aos animais resta uma triste lógica. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. E esse bicho chama-se ser humano. Marcelo Rezende, repórter Record, agora. Vai por aí, Quando esses homens chegam, pode apostar. Muita gente fica nervosa. Meu filho, mas eu sei, meu filho, mas eu não queria ir preso, não. E quando eles vão embora, o que fica é a destruição. Durante 20 dias, dia e noite, andamos no rastro de uma equipe do IBAMA. 6.400 quilômetros indo e voltando pelas rotas mais usadas pelos traficantes de animais, entre Canudos ao norte e Eunápolis ao sul da Bahia. Dividimos com eles até o quarto do hotel e um pouco da intimidade de cada um. É o capim estrela, tá vendo? Cabral, Anderson, Guilherme, Reinaldo, Raquel. Essa é a turma que vai desbravar o sertão da Bahia, atrás de gente que condena animais silvestres a uma vida de sofrimento. Leva tanto que, colega? Leva tudo aí. Tem 5 aí. Tem 5 aí, eu te faço 40. Estamos chegando a Bom Jesus da Lapa. Aqui vamos ter uma boa ideia do problema, ou melhor, uma má ideia. Nessa casa, os agentes do IBAMA receberam a informação de que há passarinhos mantidos de forma ilegal. O papagaio chamado de Teca é o xodó da família. Esse daqui teve as asas cortadas para não poder voar, olha. Ele não tem
a pena de trás, que é o que dá estabilidade na hora do voo. Por isso ele, nesse caso, segundo a família, ele fica com um pouco mais de liberdade porque pode andar pela casa, mas só andar. Você não fica com pena não de ver ele aqui dentro da gaiola, sem poder voar, com a asa cortada? Às vezes, né? Às vezes fica com dó, o bicho era pra estar voando, né? Pra onde ele quisesse ir mesmo. Como é que você conversa com ela? Teca. Repare, as meninas estão tão acostumadas com o bicho que acham normal mantê-lo dentro de casa e de uma gaiola. Você acha que o lugar dela é aqui na gaiola ou é no mato? Na gaiola. Na gaiola? Os maus tratos não se limitam ao papagaio. Essa parte de cá tem muito passarinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gaiolas. 10 passarinhos, um alçapão, uma armadilha. Aqui o alçapão. Um galo de rinha. O teu galo é permitido. Você não pode colocar os animais para brigar. Isso aqui é lesão provocada por rinha. Tá vendo? O que acontece? Ele corta as barbelas, ele corta a crista do animal para que na briga não tenha lugar para pegar e para poder machucar ele. Né? A dona de casa concorda em entregar os passarinhos, mas não abre mão de Teca, a quem ela deu o mesmo nome da filha, ou seja, considera o animal parte da família. Ele pode levar os outros, mas meu louro não. Meu louro não. Tem quanto tempo esse louro na casa da senhora? Ah, tá com 6 meses que eu comprei ele. A senhora comprou por quanto? Eu comprei por 150. E a senhora tá chorando por quê? Porque vocês querem levar meu louro? Os outros você pode levar, que é do menino, mas meu louro não. Esse louro é da senhora? O louro é meu. Tem que colocar um lacre aqui. Por que você levar ele? Leva os outros. Os agentes do IBAMA sabem que esse é um assunto delicado, mas não podem deixar de cumprir a lei. Você fez com que você contribuiu para que alguém que foi na natureza Não, mas eu não joguei pegou o o dedo, filhote. Não foi a senhora que fez. Não, eu não mandei ele pegar, ele me ofereceu, eu peguei e comprei. Não. Porque não é só eu que tenho aqui. Já sabe que você for pegar, você vai pegar na casa de muitos. Não é justo ele levar meu papagaio é tão manso, fica aqui todo dia de manhã, corre pra dar café a ele, de tardezinha eu tenho que dar a comida dele. E vocês pegar e levar meu louro assim, por quê? Dona Maria tenta se defender. Eu não queria ele preso, não. Ele fica solto, ele fica aqui no armário. Aí tem dia que eu deito, ele deita mais eu. Eu estiro o braço, ele fica aqui de cima de meu braço. Aí se eu vou pra roça, eu levo ele, chega lá, eu solto ele. Se eu tô aqui dentro de casa, é com ele solto aqui dentro de casa. Se eu judiasse dele, eu não judeu dele. Eu tenho igual a ele, igual fosse meu filho. Mas não seria muito melhor que ele tivesse com asa, voando? Porque eles vão levar, não é pra maltratar o bicho. Por que você não leva o louro com tanto passarinho? Por que você não deixa meu louro? Por que você não deixa? Os donos do gado negam que utilizem o animal para a rinha. Você usa em rinha esse galo? Não. Mas o galo tá machucado por causa... Porque lá tem outros galos. Porque lá tem outros galos. O rio inundou o terreno da gente. Aí nós puxamos. Quando os fiscais falam em multa, quem está acostumado a prender passarinho reage com gargalhada. É como se a lei fosse uma tremenda papagaiada. 6 albugulares, 3 nigricoles, uma aratinga cactorum, total 15 animais. Por cada pássaro, o IBAMA aplica uma multa de R$500. A soma da fatura mostra que manter animais silvestres pode acabar num grande prejuízo. A multa no total aqui deu R$17.500. Pagar com o quê? Isso é multa de madeireiro, não é de cada passarinho, não. O recolhimento dos pássaros vira uma comoção. Os vizinhos vêm acompanhar o drama. Na porta da casa, começa a se formar uma multidão de curiosos. E agora os agentes precisam ser rápidos para evitar qualquer tipo de confusão. Lá dentro, a dona do papagaio se desespera. Você podia levar tudo, é com meu papagaio. A equipe se prepara para deixar o local. Mas Dona Maria não está pronta ainda para dizer adeus a Teca. E faz um último desabafo. Vocês vão levar meu papagaio. Eu compro comida todo dia eu compro leite de leite, eu compro leite para dar a eles.
E vocês vão levando meu papagaio. Eu faço Miguel de Vitamem, de manhã eu dou café, de manhã todo dia aqui, os meus vizinhos. Acordo, boto ele aqui na calçada, fico com ele aqui e faço Miguel para dar ele, dou café com pão pra ele todo dia. E vocês vão levando meu papagaio, eu vou comprar outro. Eu vou comprar outro e vou botar o mesmo nome. A mulher diz que vai comprar um outro papagaio. Os agentes não vão esquecer da promessa ou da ameaça. Eu vou comprar outro e vou botar o mesmo nome. O nome do meu papagaio chama Sérgio, o nome da minha filha. Os passarinhos de Dona Maria vão se juntar aos do seu João, que também mantinha os bichos em casa. E esses passarinhos aqui dessa casa pertencem a um senhor que está aqui na cama. Olha, ele está doente, inclusive. Bem abatido. Por que o senhor compra passarinho? Porque eu gosto do canto, eu gosto do canto. É isso. O não senhor... é pra passar, não é que tem que quer passar, estragar, botar o bichinho pra brigar, eu não faço isso. Não é pra vender, é só pro senhor escutar o canto do passarinho. Pra distrair, é pra distrair. A viagem segue noite adentro. Pelas normas do IBAMA, os pássaros nunca podem ser soltos no local onde foram apreendidos. É para evitar que sejam recapturados. A soltura terá que esperar o dia seguinte. E por isso, teremos que passar a noite com os bichos. Agora o desafio é encontrar um hotel que aceite toda essa passarinhada. Os pássaros na caçamba do carro despertam a atenção da população. E nunca é tarde para uma aula de educação ambiental. Eu vou passar para esse aqui não pode prender, porque esse passarinho necessita de ar livre, ele tem que ter liberdade, igual nós temos. Aí o povo está prendendo, é por isso que não pode. Vai soltar. Quem prende um passarinho desse pega cadeia. Para nossa equipe, essa vai ser uma noite diferente. Afinal, não é todo dia que dividimos quartos com agentes do IBAMA e os seus pequenos protegidos. Olha quem que ficou com a gente. Papagaio. Lá daquela senhora que chorou tanto na hora que ele foi embora. No dia seguinte, as gaiolas são colocadas novamente na caçamba dos carros. A missão agora vai ser bem mais agradável. Encontrar uma área para soltar os animais. Esse lugar foi escolhido de forma estratégica, não é isso, Cabral? Tá um local que, apesar de ter casas próximas, mas não são tão perto assim desse local, a gente viu que as casas não têm gaiolas penduradas, coisas assim, então dá um indício de que é uma região que as pessoas não estão capturando os animais. Um a um, os pássaros vão saindo das gaiolas. E não demoram para encontrar a casa nova, ou ao menos um abrigo provisório, mas ao ar livre. E essa é a parte boa do trabalho, hein? É a parte boa. Olha onde ele foi parar. Esses dois estavam juntos aqui. Estamos juntos, vamos continuar juntos. Depois da soltura, no final do expediente, os agentes têm um trabalho que cumprem sempre com prazer. É a destruição das gaiolas. Durante os dias em que passamos com eles, centenas delas foram quebradas e pisoteadas. Até o nosso repórter participou do ritual. Para eles, é a segunda parte mais legal do trabalho, claro. A primeira é soltar os pássaros. Às vezes são tantas que é mais fácil juntar tudo e fazer uma grande fogueira. Roberto Cabral, o chefe da operação, não esconde o prazer, mas critica a lei brasileira que, segundo ele,
é permissiva demais com os traficantes de animais. A lei não diferencia quem tem um animal de estimação e quem captura para vender. Quem é pego com um ou quem é pego com 300 animais sofre a mesma punição. Ele está vivendo do tráfico e ele sabe que a punição dele vai ser branda. Então vale a pena. Vale a pena ele continuar pegando os animais, porque quando ele for pego de novo, vai ter que comparecer a um juiz e provavelmente vai ser condenado quando for a uma cesta básica. É justamente por causa da lei branda que há tanta gente vivendo de vender animais silvestres. As histórias de crueldade vão se acumulando ao longo da viagem. Em Feira de Santana, a equipe se depara com uma situação de extrema crueldade. As vítimas dessa vez são os saguis. Foram encontrados uma espingarda, 3 saguis e vários passarinhos. É um animal que gosta de saltar de árvore em árvore. Tem uma vida ativa. E agora está aqui enjaulado, numa gaiola pequena, 3 deles, olha só. Os donos da casa, seu Manuel e a esposa, são muito pobres e idosos. Para variar, dizem que os bichos não são deles. Isso aqui é do senhor, seu Manuel? Esses estilingues aqui? Era do moleque quando estava aí caçando. Que moleque? O que pegou esses macacos. É o que do senhor? Que o senhor já falando que é meu é o que do senhor? É filho. É filho? É. Não, moleque não é filho da gente não. Isso daí já é comum. Começam a se contradizer, tentando justificar a presença desse tipo de material, dos saguis. Tiveram que secar ele aqui às pressas, porque colocaram com um pote com água. E é natural de um macaquinho desse tamanho se debater dentro da gaiola, acabar virando o potinho, foi o que aconteceu. Ficaram todos molhados. E eles podem ficar doentes, morrerem de frio. O senhor é contra os bichinhos ficarem presos? Eu sou contra. Porque assim como a gente não quer ser prisioneiro, o bichinho também não pode ser. Os 3 saguis são levados para o centro de triagem de animais silvestres em Salvador. Já na chegada, recepcionados por bichos da mesma espécie, curiosos com os novos vizinhos. Aqui, eles vão ser avaliados por veterinários. E se tudo der certo, poderão um dia voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, a natureza. A patrulha pelas estradas da Bahia continua. Em Vitória da Conquista, um rapaz carregando uma caixa também chama a atenção da equipe. Tá com cana da terra. Ele se chama Reginaldo. Diz que mora numa área rural. Foi descoberta uma mentira aqui. Ele disse que morava nesse terreno. E aquela moça que está vindo já falou que não. Que ele não mora aqui, que ele mora na casa perto da ponte. Exatamente onde ele foi pego. Segundo os fiscais, Reginaldo usa uma velha tática. Leva os agentes para o local errado. E com isso dá tempo de que alguém avise a família sobre a presença do Ibama na região. Eu vou fazer a apreensão do animal. Se você me fizer perder tempo, eu vou te levar preso por obstrução. Então uma coisa que você resolveria fácil, você vai ficar na delegacia. Finalmente chegamos à casa de Reginaldo. O pai dele, Edivaldo, e a mãe, Terezinha, estão preocupados. Já tinha entrado passarinho aqui na casa da senhora? Não. Não? Não. Como que ele conseguiu o passarinho? Eu não sei, eu estava aqui de casa, ele saiu e chegou com esse passarinho. Ficou preocupada? Ficou assustada aí de ver? Que eu nunca vi. Hã? Eu fiquei preocupada, porque eu nunca vi polícia chegar na minha porta.
Achou que ele ia ser preso? Achei, porque o negócio de passarinho eu não quero. Bem perto da casa, debaixo da ponte, há passarinhos mantidos de forma precária. Se levantar isso, vai fugir. Isso daqui é o que mantém eles aí. Tem mais aí? Este pássaro está engaiolado no fundo de um saco, sem ar e sem luz. Dá a impressão de que nesse tempo que a gente foi lá e voltou, alguém escondeu. E o cachorro da família fica amarrado por ali, como se estivesse vigiando os animais. O que a sua cachorra está fazendo presa no lugar onde a gente encontrou todos os outros passarinhos? Ah? É porque ali é onde a fama que tem ali embaixo. Você cai nessa? E olha só, o caminhão tá passando bem agora. E olha, o caminhão passa nesse momento por aqui. A desconfiança dos fiscais do IBAMA é que ele aproveite esse movimento, esconda os passarinhos aqui embaixo da ponte e aí, quando ele sente que é a oportunidade, oferece para um motorista. Terezinha, não mente pra mim. Não, passarinho, da maneira como o passarinho tá aqui. Dele não é, dele passarinho tá aqui para transporte, não tá aqui para ser cuidado. Não. Não tá em gaiola. É aqui só se for do rapaz, que ele mesmo pode ser que é do rapaz que mora aqui. Dona Terezinha dá uma explicação que não convence os fiscais. Diz que apenas alimenta os pássaros que não são dela. O verdadeiro dono, segundo ela, teria viajado. Quem são os passarinhos que ficam aqui? O passarinho é do filho da velha que mora por ali também, sabe? Também não, barro preto. Que menino que dá comida aqui? É os pequenos meus lá, é os deles. Seus filhos dão comida a esses tudo pequeno, porque eu tenho 13 filhos. A equipe não acredita numa só palavra e decide vasculhar as duas casas que pertencem à família. Isso aqui é pra fazer estilingue. Isso aqui? Cheio de borracha. A situação vai se complicando. Um dos fiscais pediu para entrar nessa casa que fica do lado. Logo que ele entrou, olha o que ele achou. Uma pele de raposa. E ele disse que essa raposa foi atropelada aí na rua e ele trouxe para deixar o couro aqui e fazer um banquinho. Já surgiu uma outra desconfiança. Será que, além de capturar passarinhos, eles estariam caçando aqui na região? Essa cabeça é o quê, senhor? Eu não conheço não, isso aí não. Eu achei ele na beira do açude. Esse estilingue aqui é pra quê? Não, eu tava... Hein? Eles me trouxeram lá da rua, eu fui, fiquei em casa aí, tava andando com eles, sabe? O dia chega ao fim na BR-116. Mas o trabalho dos fiscais ainda não terminou. Daqui, Luciano vai para a delegacia responder pela posse ilegal de arma de fogo. Terá que pagar fiança de 1 salário mínimo e multas pela posse dos passarinhos. Total do prejuízo, R$ 2.500. Dessa casa, os fiscais levam dezenas de pássaros e um papagaio. Um canário comove toda a equipe. Está entre a vida e a morte. Esse daqui já tá morrendo, olha só. Começa agora uma corrida contra o tempo para salvar a vida do passarinho. O pessoal trouxe para dentro do carro, ligou o ar-condicionado para refrescar um pouco, ver se alivia para ele e tenta ressuscitar. O esforço continua. O Guilherme pegou um pouquinho disso. Olha, ele pegou um pouquinho de sal, colocou aqui na água, fez uma espécie de soro caseiro. E agora ele tá dando ali direto no bico. Mais ou menos assim, ó. Pra ver se ele bebe, se ele se reidrata. Infelizmente, dessa vez, foi tarde demais. Estamos a caminho do Centro de Triagem de Animais Silvestres de Vitória da Conquista, o CETAS. A gente acabou de chegar, os pássaros que a gente apreendeu, os fiscais apreenderam, numa espécie de
Hospital de Animais Silvestres. Ali dentro, os pássaros vão ser tratados para, quem sabe, um dia poderem voltar para a natureza. Esse vai ser também o novo lar de Teca, o papagaio resgatado no início da operação. O sexo do bicho, na verdade, ainda precisa ser determinado. Ela ou ele vai fazer companhia a saguis, araras, tamanduás, veados, pequenos e grandes animais, alguns muito assustados, resultado de maus tratos, atropelamentos ou mesmo contato com a fiação elétrica que passa próxima às florestas. Aves com patas engessadas, filhotes de gavião e de felinos alimentados com seringas. É um trabalho meticuloso que exige muita dedicação. Essas imagens mostram a cirurgia de amputação das patas de um macaco bugio que chegou aqui com uma lesão de origem desconhecida e que hoje ainda precisa de cuidados. Eu acho que ele era de cativeiro porque ele é relativamente manso, apesar do estresse que ele sofre. Para descer, ó. Nítida aí a dificuldade dele para descer. Ó. Tá vendo? Ó. Quando ele vai correr, ele bate com o rosto no chão. Ele perde o equilíbrio e apoia. Né? Apoia com a cabeça para depois retomar a caminhada. Em 20 dias de operação, o IBAMA aplicou multas de cerca de R$415 mil. 556 animais de 39 espécies diferentes foram apreendidos. 3 pássaros não resistiram e morreram. 19 animais foram para os centros de recuperação em Vitória da Conquista e Salvador. 534 foram devolvidos à natureza. As leis que punem o tráfico de animais silvestres ainda são brandas demais no Brasil. Na verdade, as leis no Brasil são brandas em quase tudo, o que pode significar para os bichos a pena de morte. Para pássaros, onças, jabutis e macacos viverem em liberdade, é preciso muitas vezes que um homem vá para trás das grades e fique enjaulado como os bichos que um dia ele enjaulou. E a pergunta aqui é simples: se você pudesse punir um traficante de animais, que pena você daria a ele? Entre no R7, o nosso portal, e deixe a sua opinião. Uma boa noite, até domingo que vem.